Rafael Paulo Soares Pinto tomou posse no plenário do TRF da Primeira Região em Brasília. A cerimônia contou com a presença de dirigentes, membros da corte e convidados, presencialmente e pela internet. A ocupação de lugares no plenário foi restrita e obedeceu a protocolos sanitários. O presidente do TRF1, Ítalo Fioravante Sabo Mendes, deu boas-vindas ao novo integrante do maior TRF do país. O Tribunal, Dr. Rafael, sente-se extremamente honrado em contar com Vossa Excelência em uma das cadeiras deste plenário. Desejo que a Vossa Excelência todas as bênçãos de Deus e que Vossa Excelência, ao longo de toda a sua trajetória, possa abrilhantar cada vez mais a jurisdição. Então, juiz federal titular na 25ª Vara Federal de Brasília, Rafael Paulo foi promovido pelo critério de merecimento e assume a vaga decorrente da aposentadoria do desembargador federal Francisco Neves da Cunha. O novo desembargador foi nomeado pelo presidente da República no último dia 16 de junho, após liderar lista tríplice formulada pelo tribunal. Rafael é natural do Rio de Janeiro e formou-se em Direito pela Universidade de Brasília, onde se especializou em Direito Público. Foi advogado e promotor de justiça antes de ingressar na magistratura federal em 1998. Após passar por várias sessões judiciárias, como a do Acre e da Bahia, Rafael foi convocado para atuar em auxílio às turmas e no projeto de aceleração de julgamentos no TRF1. Ele foi chamado ainda para atuar em auxílio à presidência do STJ e ao gabinete do ministro Gilmar Mendes, do STF. Em entrevista, o desembargador destacou o papel da Justiça Federal e de seus membros, servidores e colaboradores no atual contexto de pandemia e início da retomada gradual das atividades presenciais. A Justiça Federal está como protagonista, eu digo, né? Porque quase totalidade das ações decorrentes da pandemia são de competência nossa. Nós vemos a questão do auxílio emergencial, né? Questão de benefícios previdenciários, né? Que no decorrer da pandemia foi o que mais assolou a Justiça, né? Foram centenas de milhares de ações ajuizadas, né? São ações de extrema importância, que têm um impacto social significativo, né? Econômico, e que não se deve ser jamais desconsiderado. O novo desembargador também falou sobre as particularidades da atividade judicante na Primeira Região, maior em extensão territorial e que julga os mais variados temas. Nós temos 14 estados, né? E temos realidades sociais e econômicas distintas, né? Você pega Brasília e pega Marabá, você pega Roraima, Boa Vista, lá em cima, né? Temos fronteira com Bolívia, né? Então, Mato Grosso também tem uma realidade distinta. Você tem questão indígena, você tem questão de benefícios, você tem questão de orçamento, né? E que essa Primeira Região ainda fica ainda mais protagonista nesse contexto quando a competência determinada de modo residual, inclusive já assentada no Supremo Tribunal Federal para autarquias e empresas públicas, né? Trazem a opção do Foro de Brasília, né, que integra a Primeira Região. Destacou as influências positivas da atuação como advogado público e como promotor de justiça na carreira dele. No ano de 96 para 97, eu entrei na advocacia pública, né, lá na Procuradoria da Universidade de Brasília. Antes disso, eu tive, durante um período de 2 anos e meio, né, advogando na Justiça do Trabalho, né. Ainda muito jovem, né? Mas sem dúvida alguma foi um alicerce que serve de fundamento para toda a sua carreira, né? Como promotor de justiça, o período foi curto, apenas 8 meses, né? Mas muito proveitoso também. E você chega na Justiça Federal com esse lastro, ainda que em curto prazo, de advocacia privada, advocacia pública e Ministério Público, sem dúvida alguma, ajuda você a entender melhor tanto o direito quanto as partes que integram esta Justiça Federal, né? Rafael Paulo Soares Pinto deixou uma mensagem para familiares e outras pessoas que considera terem sido fundamentais para a trajetória dele, desde a Faculdade de Direito até o cargo de desembargador. Eu tive uma base familiar muito sustentável. Minha mãe, professora
de escola pública aqui no Distrito Federal. Meu pai veio jovem ainda aqui para Brasília trabalhar no 6º Comar, né, como oficial da aeronáutica. E sempre tivemos, né, um incentivo do estudo. Eu costumo dizer, inclusive, repassar aos meus filhos uma lição que eu tive do meu pai, né, no sentido de que o direito, né, quando ele vislumbrou essa possibilidade de eu fazer vestibular, é a profissão mais democrática que tem, que depende de você e do livro, não depende de mais ninguém, né? Na minha época ainda saía correndo atrás de xerox, livros, etc. Hoje tem tudo na sua mão, na frente de um celular, o acesso é muito mais fácil. Então, a disciplina, né, a coragem, né, e a certeza de que alguém lá de cima está olhando para a gente, né? Sempre com fé em Deus e com a proteção dele a gente consegue alcançar nossos sonhos, sem dúvida alguma.